Seguindo então, vamos para as formas de seleção. Quando você simplesmente clica em um local, como eu já havia falado, ele inicia um ponto de seleção e te dá as informações, né, da posição aonde você clicou, baseado naquilo que eu falei na aula anterior, que é o plano cartesiano. Se você, após clicar, não precisa nem pressionar o botão do mouse, só arrastar para a direita, ele vai criando um campo de seleção naquela área, na cor azul. Você vai notar que se você arrastar ao contrário para a esquerda, ele vai criar um campo de seleção na cor verde. Tá. Quais são as diferenças, né, entre um campo de seleção azul e um campo de seleção verde? Eu vou pressionar ESC primeiramente para cancelar essa seleção e vou aproximar em qualquer região que eu tenha dentro do meu projeto. Ok, pode ser nessa região aqui. Se eu fizer um campo de seleção azul, né, clicando aqui, arrastando para a direita, ele só seleciona o objeto se eu colocar ele 100% dentro do campo de seleção. Então percebam que esse retângulo, né, esse quadrado maior, ele não está sendo selecionado. O menor, ele só vai ser selecionado quando eu passar 100%. Ó, perfeito. Tanto que se eu der um clique agora, mesmo tendo passado parcialmente a seleção sobre o quadrado maior, ele não é selecionado. Perfeito. Somente o menor foi selecionado. O contrário, quando eu faço para a esquerda, significa que se eu passar parcialmente sobre o objeto, ele já será selecionado. Então, se ele pegar somente uma parte dentro dessa seleção verde, ele também estará selecionado. Então, é bem simples, né? Como vocês viram, não tem segredo aqui para que você consiga trabalhar esse tipo de seleção. Existem outras formas também, né, que são para você adicionar uma seleção e remover uma seleção, um objeto da seleção. Para isso, nós utilizaremos as teclas Ctrl e Shift. Se eu pressiono a tecla Shift e clico, por exemplo, sobre essa seleção menor, do retângulo do quadrado menor, ele vai desselecionar ela. Se eu pressiono Ctrl e clico sobre o objeto, ele vai adicionar a seleção. Perfeito. E se eu não quiser nada, basta pressionar ESC que ele desseleciona tudo. Então é muito simples, se vocês seguirem esses passos aí, não tem como errar, né, ao fazer uma seleção. Tá, e quando eu tenho seleção em áreas irregulares, né, que não são retangulares ou quadradas? Porque esse tipo de seleção que nós estamos fazendo, ó, ele me dá uma opção retangular. Quando eu tenho uma seleção irregular, o que eu posso fazer é clicar, manter o botão do mouse pressionado e aí então desenhar essa área da seleção, né? Para onde eu levo o mouse pressionado, eu vou então criando uma abertura com a seleção. É uma das formas que eu tenho de fazer uma seleção em uma área irregular, o que não é muito comum aqui dentro do AutoCAD, né? E quando eu tenho objetos dessa forma, por exemplo, essa porta aqui, ó, basta clicar sobre o objeto que ele é selecionado. Então, assim, é muito mais prático você fazer isso do que você ficar desenhando com o mouse uma área irregular. Então, vocês vão ver muito isso aí, né? Essa questão de seleção múltipla, tudo isso nós teremos que fazer bastante no decorrer do projeto. Outra coisa, existem também ferramentas que nos auxiliam no momento da seleção, porque como esta é uma vista superior, na maioria do tempo, né, você vai estar trabalhando com o CAD em vistas de plantas, que são essas vistas superiores, pode ser que aqui dentro, vamos até tomar como exemplo esse mesmo objeto, pode ser que aqui seja uma parede, né, e tenha abaixo uma outra parede menor ou alguma coisa nessa mesma linha que eu não consigo visualizar, porque está sendo visto de cima. Então eu não tenho como visualizar isso, né? Porque se eu tiver aqui duas paredes separadas, uma parede menor, como se fosse um muro, ou um guarda-corpo acima dele, eu não vou conseguir ver, porque está de cima. Então existem recursos e ferramentas que nos auxiliam nesse tipo de seleção. É o que nós vamos ver na nossa próxima aula.